Hoje a Rural Business vai falar de um mercado diferente. De um mercado pequeno se comparado a outras commodities agrícolas, como soja e milho, por exemplo, mas de fundamental importância para alguns países. Entre eles, um que interessa muito a todos que operam no agronegócio aqui do Brasil, a China. Vamos analisar um grão que boa parte de vocês que assinam e acompanham os trabalhos aqui da Rural Business certamente já plantaram nas suas propriedades ou terras arrendadas, mas que jamais imaginaram ser utilizado para produzir algo tão apreciado e caro. Sim, o sorgo. O sorgo tem propriedades muito similares em metabolismo, fisiologia e manejo ao milho, e por isso é usado em grande escala para a produção de ração. No entanto, é um grão rústico que apresenta maior tolerância à estiagem, maior resistência às intempéries climáticas e menos complexidade no manejo de pragas e doenças. Segundo fontes ouvidas pela Rural Business, o principal entrave para o crescimento desta cultura no Brasil é a falta de pesquisa para desenvolvimento de sementes que se adequem aos diversos tipos de solo e clima. Não há variedades de sementes para cada região, como acontece com o milho, o que deixa a atividade restrita a poucos estados onde o clima se ajusta melhor ao que existe no mercado. Mas nada impede que isso mude se houver demanda. E é justamente este o motivo que levou a Rural Business a produzir esta análise, pois este é um mercado que pode crescer muito no Brasil nos próximos anos e abrir novas oportunidades para você que opera na ponta da produção. Então vamos lá conhecer esta novidade. Já ouviu falar em cachaça de sorgo? Pois é disso que vamos falar hoje, cachaça de sorgo. Quase sem exceção, todos os países do mundo têm sua aguardente. No Chile e no Peru, a população consome o pisco. No México, a famosa tequila. Na Rússia, a vodka. E aqui no Brasil, nossa velha e boa cachaça. Só que tem um país que usa este grão chamado sorgo para produzir uma bebida valiosa, de sabor marcante. Uma bebida alcoólica de alta graduação, que ostenta o título de ser o destilado mais consumido do mundo. A sua produção envolve a seleção das sementes, preparação do mosto, fermentação, destilação e o envelhecimento, usada para brindar, desejar saúde e vida longa, e não raro facilitar negócios. Sim, a saudação feita antes de beber equivale ao saúde aqui no Brasil, mas que na prática significa seque o copo. A pessoa bebe de um gole só o conteúdo e exibe o copo vazio ao grupo, favorecendo a sociabilidade e a persuasão. Qual o nome desta bebida milenar? O baijiu. Segundo o Instituto Confúcio da Unesp, diz a lenda que o baijiu foi descoberto por acaso, depois que sementes de sorgo foram armazenadas no oco de uma árvore durante o inverno. Na primavera, um aroma delicioso começou a exalar dali e descobriu-se que vinha das sementes fermentadas. A produção de álcool na China é milenar. Os primeiros processos de fermentação se originaram com a produção do chamado vinho amarelo, por volta do ano 200, durante a dinastia Han. A destilação desse tipo de vinho, ainda no século II de nossa era, é que resultou nas primeiras versões do baijiu. Essa bebida é, na maioria das vezes, acondicionada em uma pequena garrafa de cerâmica e pode ser servida em diminutos copos, à temperatura ambiente e, mais raramente, ligeiramente aquecida. E ela movimenta um mercado bilionário. E você deve estar se perguntando, por que a Rural Business está falando de algo tão diferente do que sempre fala? Na verdade, estamos falando da mesma coisa. Estamos abrindo seus horizontes para um novo mercado que pode vir a ser uma opção para quem, como você, opera no agronegócio aqui no Brasil. Não estamos falando de produzir baijiu, mas sim fornecer sorgo, matéria-prima básica para uma indústria que pode ganhar corpo com o passar dos anos. Os estudos de viabilidade econômica para a produção desta bebida em solo brasileiro estão apenas no começo. Mas como a Rural Business tem o objetivo maior de sempre antecipar o amanhã hoje,
decidimos produzir um estudo investigativo para te mostrar que mercado é este, o do sorgo. Qual o seu tamanho? Onde é produzido? E, sobretudo, te mostrar os desafios que a China já tem para dar conta hoje de atender a sua demanda. Afinal, é isso que nos interessa. Se não conseguem produzir alguma coisa, os chineses só têm uma alternativa: buscar fora de suas fronteiras. E o Brasil é sempre uma alternativa. Então vamos lá. Os mais pessimistas podem dizer que o mercado do sorgo é pequeno demais para se tornar economicamente viável. Já a Rural Business acredita que tudo depende do ângulo em que você olha. Para nós, o que você verá neste estudo é uma possível oportunidade para o amanhã. Este gráfico concentra a produção dos 4 alimentos básicos mais consumidos no planeta: milho, trigo, arroz e soja, comparativamente ao sorgo. Segundo a última previsão oficial do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, USDA na sigla em inglês, atualizada em junho de 2024, o mundo deve produzir 3 bilhões de toneladas destes alimentos na nova safra de 2024 e 2025. E o sorgo, pode ver no pequeno filete destacado pela cor vermelha, deve ficar com apenas 2% deste bolo, com produção estimada em 63 milhões e 600 mil toneladas. O milho desponta como o alimento mais produzido e consumido do planeta. E fica fácil perceber isso pelo destaque amarelo no gráfico. A previsão, veja você, é que 1 bilhão e 220 milhões de toneladas de milho deixem os campos na nova safra que se aproxima, o que neste estudo comparativo representa 40% do total. O trigo surge como segundo colocado neste ranking, com produção estimada em 790 milhões e 800 mil toneladas, o equivalente a 26% do total. Seguido mais de longe pelo arroz, que tem safra prevista em 527 milhões e 600 mil toneladas, 18% da produção mundial destas commodities. E a soja, com pouco mais de 422 milhões de toneladas, 14% do total. Como pode ver, são quase 64 milhões de toneladas de sorgo produzidas ao ano. E uma das coisas que mais chamou a atenção da Rural Business ao produzir este estudo exclusivo é o potencial de demanda que existe para este cereal em todo o mundo. Não raro, o consumo extrapola a produção. Sabia disso? Investigando a história, descobrimos que em 35 das últimas 64 safras foi isso que aconteceu. Ou seja, em 55% das vezes, o mundo consumiu mais sorgo do que conseguiu produzir. Será que não existe mesmo um mercado interessante se abrindo pela frente? É algo a se pensar. Então vamos lá. Se existe demanda, como será que ela é distribuída? Quem será o maior consumidor de sorgo do mundo? Se pensou na China, acertou em cheio. Daí a atenção especial que a Rural Business está dando a este assunto. Veja na primeira torre lá em cima no gráfico que só os chineses devem consumir 11 milhões de toneladas de sorgo na nova safra de 2024 e 2025, respondendo sozinhos por 18% do consumo mundial deste grão, esperado atingir a casa de 61 milhões e 730 mil toneladas. E pedimos que guarde bem esta informação. Só a China vai responder por 18% do consumo global de sorgo, ok? É importante que memorize este dado para entender o que a Rural Business vai te mostrar logo a seguir. Voltando ao gráfico, encontramos a Nigéria como segunda colocada no ranking, com consumo de sorgo estimado em 7 milhões e 100 mil toneladas, 12% do total, seguida pelo Sudão, com 4 milhões e 950 mil, ou 8% do consumo mundial. E dá só uma olhada quem aparece em seguida. Sim, o Brasil. Somos hoje o 4º maior consumidor de sorgo do planeta, com expectativa de demandar 4 milhões e 900 mil toneladas na nova safra, ou 8% do consumo global, praticamente o mesmo que o terceiro colocado, o Sudão. Completam o ranking de 7 maiores países consumidores de sorgo do mundo, o México, a Índia e a Etiópia. E aí chegamos à parte mais interessante dessa história. Lembra que te pedimos para guardar a informação de que a China é o maior país consumidor de sorgo do mundo? Pois então, veja se consegue encontrá-la no ranking de produção. Nem perca tempo, a China não faz parte desta lista. O maior produtor de sorgo do mundo são os Estados Unidos, que esperam aumentar em nada menos que 22% sua produção e tirar dos campos 9 milhões e 860 mil toneladas deste cereal na nova temporada de 2024 e 2025.
Em seguida, surge a Nigéria, com produção de 7 milhões e 200 mil toneladas, e a seguir, mais uma surpresa. Veja você, o Brasil não é só o quarto maior consumidor de sorgo do planeta, como ocupa a terceira colocação no ranking de produção. E daqui saem 5 milhões de toneladas de sorgo para atender a demanda, basicamente toda concentrada em nosso mercado interno. Em seguida, continue acompanhando o gráfico, surgem Sudão, México, Índia e Etiópia. E cadê a China? Como o maior país consumidor de sorgo do mundo, sequer entra na lista de 7 maiores produtores. Esta é a questão. A China não tem área agricultável para expandir sua produção na mesma fúria em que cresce a sua demanda. Depende cada dia mais de novos fornecedores para cobrir este rombo. O que vê neste gráfico são 25 anos de história, onde a linha verde confirma a evolução da produção de sorgo da China ao longo deste intervalo, e a vermelho o que aconteceu com o consumo. Alguma dúvida quanto ao tamanho do problema? Lá na virada do século, safra de 2000 e 2001, produção e consumo eram praticamente idênticos. 2 milhões e 580 mil toneladas de sorgo eram tiradas dos campos e 2 milhões e 560 mil eram consumidas. Bastaram 12 anos para este mercado virar do avesso. O consumo disparou. A previsão é que cresça 330% e chegue à marca de 11 milhões de toneladas na nova temporada de 2024-25, como a Rural Business já te mostrou. Enquanto isso, a produção patina e é esperada atingir apenas 3 milhões de toneladas. Resumindo, crescimento de 330% no consumo para 16% na produção. Ou seja, as contas não fecham mais. E este é o alerta que a Rural Business quer te dar com esta análise especial. A China precisa de sorgo, mas não tem. E se não tem, precisa buscar em outra parte do mundo, em natura ou já processado. E é aí que entra a história do Baijiu. Se a indústria brasileira fizer acordo com a China para exportar esta bebida já pronta, um novo mercado para o sorgo estará se abrindo aqui no Brasil. Quem sabe um novo horizonte para desenvolvimento de pesquisas e novas cultivares e um novo nicho de negócio para você que opera na ponta da produção. Saiba que apesar de ser o terceiro maior produtor de sorgo do mundo, somente 12 dos 27 estados da federação, incluindo o Distrito Federal, plantam sorgo no Brasil, o que deixa a produção bastante concentrada. Segundo as últimas projeções oficiais, apresentadas em junho deste ano pela Conab, que é a Companhia Nacional de Abastecimento, apenas 3 estados teriam respondido por 66% do plantio de sorgo no Brasil nesta temporada de 2023 e 2024, que tem seu período ideal entre os meses de fevereiro, março e abril. Veja acompanhando o gráfico que dos cerca de 1 milhão e 570 mil hectares semeados com sorgo esse ano no país, Goiás foi quem plantou mais de 428 mil hectares. Minas Gerais ficou com a segunda colocação, com 375.700 hectares. E a Bahia com quase 226 mil hectares. Um pouco mais longe surgem São Paulo e o Mato Grosso, com áreas muito semelhantes, 124.400 e 123 mil hectares. A partir daí, todos os demais estados destinam menos de 85 mil hectares para o cultivo do sorgo, mostrando que existe um espaço enorme para ampliar esta cultura no Brasil. Basta valer a pena. Em razão de problemas climáticos, o ranking de produção fica ainda mais centralizado. Acompanhe por este estudo inédito exclusivo aqui da Rural Business, que só o estado de Goiás espera produzir este ano 1 milhão e 610 mil toneladas de sorgo, o que é nada menos que 31% da produção nacional, estimada a chegar a 4 milhões e 960 mil toneladas. Minas Gerais projeta responder por mais de 27% deste bolo, tendo produção prevista em 1 milhão e 320 mil toneladas. A Bahia sofreu este ano, projeta retração de 22,5% na produtividade média das lavouras e produção de apenas 413 mil toneladas de sorgo, que é este número 0,41 que vê no gráfico. Com isso, o estado de São Paulo, que destina área bem menor ao cultivo do cereal, espera colheita muito semelhante, de 401 mil, seguido pelo gigante Mato Grosso, que tem produção prevista em 374 mil toneladas. Resumindo, só estes 2 estados brasileiros, Goiás e Minas Gerais, devem ser responsáveis por quase 60% da produção de sorgo do Brasil e terceiro maior do planeta. É mole?
E para terminar com chave de ouro este baita estudo investigativo, a Rural Business vai te mostrar o que esperar do amanhã. Numa projeção de longo prazo apresentada em fevereiro deste ano de 2024 ao mercado, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos projeta crescimento de 16% no consumo mundial de sorgo na próxima década. A previsão é que este saia de menos de 61 milhões de toneladas, primeiro número à esquerda no gráfico, e crave a marca de 70 milhões de toneladas lá na safra de 2033 e 34. E detalhe, acostumada a investigar o mercado agro de lupa há mais de 3 décadas, a Rural Business pode afirmar categoricamente a você: este aumento está limitado ao que o USDA projeta de crescimento na produção. Isso é praxe. Só que basta a produção aumentar que o consumo cresce junto. Pode apostar. Portanto, será que não está aí, no sorgo, uma bela oportunidade para pensar em alternativas para o amanhã? A Rural Business não pode afirmar se sim ou se não, mas te propõe fazer um brinde. Ganbei, como dizem os chineses, ou saúde, como falamos aqui no Brasil, que o Baijiu possa abrir espaço para a indústria brasileira de bebida e, em conjunto, impulsione novas oportunidades de negócios para você, que opera na ponta da produção agrícola deste país. Avante agronegócio deste gigante Brasil. Só com informação profissional é que vamos sobreviver.